Boa noite a todos os torcedores do América, saudações alviverde. Meu nome é Alessandro Flores Bledoff, sou torcedor do América, lógico, tenho 30 anos. Eu estou usando esse vídeo como um projeto para expor a minha opinião a respeito dos assuntos envolvendo o América. Nesse vídeo não pretendo ser o dono da verdade, eu estou expondo a minha opinião. Inclusive eu espero que vocês também compartilhem a opinião de vocês para que juntos nós possamos construir ideias e soluções para o América, partindo dos torcedores mais simples, né? Então é somente um projeto bem simples, de um objetivo simplesmente de compartilhar ideias, de construir visões diferentes acerca dessa paixão que é, nos alimenta desde muito cedo, né? No meu caso, desde que eu era criança. Infelizmente, esse primeiro vídeo vai ser para falar de um assunto muito ruim, a situação atual da América. Nesse vídeo eu vou falar primeiro como estava a situação antes, o que foi acontecendo ao longo do mês de junho, julho, ao longo do Campeonato Brasileiro, até chegar nessa situação que nós estamos aqui. Pois bem, não vou delongar mais esse vídeo. Antes da Copa, o América começou o Campeonato Brasileiro com um time formado basicamente lá em janeiro, fevereiro, algumas poucas contratações no mês de março ou abril. Então realmente a base esse ano foi feito um planejamento onde a base foi formada antes do Campeonato Mineiro. Tanto é que no mês de maio, abril e maio, abril acho que vieram 3 nomes, se não me engano, maio, junho e julho não veio ninguém. Então era um projeto que eles tinham de montar, pelo que parece, a diretoria tinha de montar um time já lá no Campeonato Mineiro, algo diferente, né? Nos anos anteriores, geralmente, o América montava um time mais barato para disputar o Campeonato Mineiro. E lá no mês de abril e maio, de 2011 e 2016, foi assim. Ele trazia um monte de jogadores e tentava ali no início do campeonato dar entrosamento e tal, o que não deu certo nos outros 2 anos. Esse ano eles tentaram fazer diferente. Bom, pelo menos é isso que parece ser, como torcedor de fora. O América começou bem, nós temos de frisar um aspecto muito importante. A tabela do América nas 12 primeiras rodadas, esse ano sendo um ano de Copa, um ano excepcional, onde haveria uma interrupção de quase um mês. Então nessas 12 primeiras rodadas antes da Copa, a tabela do América favoreceu o time. Isso aí é um ponto claro, que todo mundo via. E era evidente que a América precisava fazer a sua campanha, seus resultados, nesses primeiros 12 jogos. Porque quando a gente olhava os 7 jogos finais para fechar o turno, a gente via que o nível iria subindo muito rápido. Eram só times grandes, pesados, tirando o Paraná e Bahia, mas mesmo assim o Paraná e Bahia eram fora. Pois bem, a América começou bem, começou ganhando o Sport, apresentando um bom futebol com o Anderson Moreira, um time bem equilibrado, dentro das suas limitações, conseguia desenvolver um bom futebol, mesmo nas derrotas, à exceção do jogo com o Vasco e o empate com o Ceará no segundo tempo, lá em Fortaleza. E um ou outro jogo, em um outro momento, assim. Mas você via e já no final desse período de 12 primeiros jogos, já estava havendo uma queda de rendimento. O Anderson Moreira, ele não percebeu uma coisa e eu acho que ele deveria ter sido um pouquinho mais humilde, de perceber que contra times grandes, o América não poderia jogar em aberto de igual para igual. Mas por quê? Porque o América não tem a estrutura e o poder para isso. E o América muitas vezes pode jogar lá no Itaquerão com o Corinthians ou lá na Arena do Grêmio, de forma equilibrada, quando ele não tinha essa capacidade. O América colheu resultados negativos. Jogou bem? Jogou. Apresentou um futebol até competitivo, mas não conseguiu resultados. Nós terminamos a parada da Copa com 0 pontos contra equipes a gente considera como grandes, os 10 grandes. Aí eu vou excluir só o Botafogo dessa lista, 11 grandes, tá bom, vai. Só o Botafogo que não é tão grande, né? Convenhamos, com todo respeito ao torcedor do Botafogo, mas o Botafogo não é um time do mesmo padrão que os outros. O América pegou esses times considerados grandes nacionalmente e tomou ferro de todos, foi 0 pontos. Fora de casa também a campanha foi muito ruim, foi apenas 1 ponto contra o Ceará lá,
Tudo bem, teve arbitragem e tal. Inclusive o América usou muito desse argumento da arbitragem naquele jogo, a Chapecoense, que a América não poderia ter empatado em hipótese nenhuma e acabou empatando. Mas eu sabia que havia uma queda de rendimento. O América com o Anderson Moreira, ele não conseguia desenvolver contra times grandes, considerados grandes. Conseguiu somar pontos contra os pequenos, pequenos entre aspas, né? Porque o Sport e Vitória não são pequenos, são médio grandes, mas pequenos comparado com os outros na Série A. E você vê que o time tinha problemas, principalmente no setor de meio para frente. O Serginho, que é o meio que saiu e agora a gente está sentindo muita falta dele, ele era um jogador que desequilibrava. É claro, em outros jogos ele já aparecia por completo, era uma negação, mas nos jogos que ele desequilibrava, ele era importante, como nos jogos contra o Sport, Vitória, o Botafogo também ele jogou bem, enfim, ele foi importante para essa campanha do América. Mas o América terminou a parada da Copa, aquele pensamento de precisamos reforçar esse time, principalmente do meio para frente. A zaga do América não, ela também apresentava problemas, lógico, mas ainda tínhamos o Messias, e ainda era um zagueiro e dava conta do recado, e o Matheus Ferraz quebrava um galho ali, depois que ele tomou a posição do Rafael Lima. Mas era no meio para frente o nosso problema, as laterais até que também quebravam um galho, ia. Porém, aí veio a parada da Copa. Todo mundo esperava muito para começar a se contratar, porque havia expectativa de que poderia perder jogadores. E pior, ele perdeu o seu técnico, o Anderson Moreira. A saída do Anderson, ela foi meio inevitável. Isso daí a gente não pode culpar a diretoria pela saída dele, porque parece que o Bahia ofereceu um valor muito superior. Então, não dava para competir. Pelo menos na minha visão de torcedor. Entendeu? Eu não estou dentro da diretoria, não conheço ninguém lá dentro, graças a Deus. E aí eu posso falar uma visão de torcedor. Então o Anderson Moreira saiu de forma inevitável. Aí o que o torcedor do América esperava que a diretoria fizesse? Ora, quando um clube pequeno da Série A perde um jogador, um técnico, o que ele tem de fazer? Inventar? Criar soluções alternativas? Não, óbvio que não. A América já fez isso lá em 2016, 2011 com o Antônio Lopes. E na época não era um técnico, todo mundo ele veio para cá, todo mundo já torceu assim a cara para ele. Em 2016 com Sérgio Vieira, eu acho, o português lá, uma invenção de outro mundo, a América foi fazer. E agora fez a mesma coisa com o Ricardo Drubs, que era diretor de futebol e foi efetivado como técnico. A diretoria alegou, ele conhece o trabalho, ele vai dar continuidade. Cara, mas cargo de técnico não é simplesmente a pessoa conhecer o trabalho, senão poderia colocar simplesmente um auxiliar no lugar do cara e pronto, dava prosseguimento. Não, existe um trabalho individual e ele desenvolve ali, não é simplesmente pegar alguém que conhece o trabalho. E aí o América resolveu inventar, tirou o diretor de futebol, colocou no cargo de técnico, e aí começaram os problemas. Por quê? Primeiro, o América ficou sem diretor de futebol. Ninguém para poder gerenciar aquela parte de negociação. Não, presumo eu que o Marcos Salum deve ter ficado responsável por isso. Alguém deve ter ficado. Mas se bem que não importa muito, porque independente de quem ficou, não fez nada, né? Até agora não apresentou nada. Mas enfim, tirou o Ricardo Drubs e colocou ele como técnico. Aí nós temos um problema. Por quê? Ricardo Drubs não é técnico de Série A. Não é. Mas pode ser que ele dê certo. Sim, beleza, pode ser que ele dê certo. Pode ser que eu pegue o João ali da rua lá, tá passando no meio da rua, coloque ele como técnico, ele dê certo. Mas a probabilidade disso, a matemática disso, é de dar errado, cara. É de 95 a 99% dar errado. Não, mas o Thiago Largue no Atlético foi efetivado, igual eu ouvi muita gente falando. Cara, a realidade do Atlético é diferente da realidade do América. Oh, que novidade. Mas eles têm uma estrutura completamente diferente, um suporte diferente para oferecer ao Thiago Largue, e nós não temos para oferecer para o Ricardo Drubs. E olha que o Thiago Largue, saindo um pouquinho do América, lá no Atlético, ele mesmo com toda aquela estrutura de time grande que ele tem, ele ainda quase caiu umas 2, 3 vezes. Essas 3 o América salvou, diga-se de passagem. E aí então,
É, o próprio Thiago Largue agora perdeu uma série de jogadores importantes, né, lá no time deles. E agora o time deles vem em queda livre, mesmo com reforços que vieram. E talvez dêem certo a longo prazo, mas não a curto. Agora o América tratou de inventar algo que tinha, não sei o que passou na cabeça do Marcos Salum, que é o responsável pelo futebol. Não sei o que passou na cabeça, ou que não passou na cabeça dos outros 4 presidentes do Conselho Gestor, e vieram cara de paisagem, ficaram vendo tudo acontecer. E eles aceitaram fazer essa aposta e tinha tudo para dar errado e está dando errado. Com o Ricardo Douglas. Nada contra a pessoa dele. Já o conheci pessoalmente, eu cumprimentei e tal, mas uma coisa é o trabalho. E ele não tem essa capacidade. É um treinador onde seu último trabalho foi no Anápolis de Goiás. O seu último trabalho anterior foi no Tupi. Seu maior título conquistado foi no Campeonato Paraibano, ou seja, não tem gabarito para dirigir um clube da Série A, com todo respeito, mas não tem. Como diretor de futebol, é um bom profissional, beleza, demonstrou isso na Série B o ano passado. Agora, como diretor, como técnico, sinceramente, foi uma aposta muito errada mesmo. Eu não entendo o que se passou na cabeça dos 5 lá no Conselho Gestor, para os outros 4 endossar a decisão do Marcos Salum. Sinceramente, não sei. Mas tudo bem, trouxe o Ricardo Louvre e deixou ele trabalhando lá. Esperava-se, inclusive o próprio Ricardo Louvre disse isso na primeira coletiva dele como técnico, que ele precisava de 3 ou 4 reforços. E o que a diretoria fez? Não trouxe ninguém. Não sei se porque ficou vago o cargo de diretor de futebol, não sei. Bom, circula na torcida que foi o fato eu vi alguns torcedores comentando lá no grupo do Facebook, e foi o fato da América apostar em 1 ou 2 nomes de maior gabarito e focou neles e acabou dando errado. E foi o caso lá do jogador que foi pro Curitiba, se não me engano, e o outro foi pro Inter, eu já nem lembro mais. Mas aí nós temos outro problema, tá? Você apostou em dois caras lá mais gabaritados. Você não tem um plano B, você não tem um plano C, sabe? Não tem alternativas. De jeito que você focou tudo naquilo, sabe? E planejamento foi esse. Eu também não consigo entender como, se foi dessa maneira que a diretoria pensou errado. Mas tudo bem. Aí passa o mês todo a parada da Copa, não contratou ninguém, não veio viva a alma, não soubemos de nada, só especulações que no final das contas deram todas erradas. Fomos um dos, se não me engano, foi o América e mais 2 times que não contrataram ninguém. Os outros 17 correram atrás de jogadores. O mercado estava muito ruim. Beleza, concordo. O mercado antes da Copa já estava ruim, só jogador de baixo nível. O mercado durante a parada da Copa piorou, realmente não tinha jogadores bons. E agora está muito pior, quase não tem nada. E aí o que os clubes, os outros 17 clubes resolveram fazer? Apostas. Porque o que você pode fazer nesse momento que o mercado está ruim é apostar em jogadores. Mas a gente vai gastar dinheiro à toa. Meu amigo, se você está na Série A, você tem que investir. Se você quer jogar a Série A e fazer economia, você vai cair para a Série B como lanterna. Não tem outra alternativa. E a diretoria do América ficou nessa de não quis apostar, não fez nenhuma aposta, nenhuma. Aí eu fico pensando, tá, entre você fazer uma aposta errada e você não fazer, o que é pior? Tá, é fazer a aposta errada, você vai gastar dinheiro. Só que de qualquer maneira, se você não fizer a aposta, o seu time também vai cair. E o América urgia, o América precisava muito de contratações. Hoje agora está evidente. E o pior, nesse período, ainda vimos a saída do Serginho, que era um meia ali de ligação. Eu falei anteriormente dele, né? O Serginho era jogador e ele sumia em muitos jogos, quando ele era bem marcado, ele desaparecia, mas ao mesmo tempo ele decidiu muitos jogos para o América. E ele era importante. E a saída dele piorou o setor que já estava muito carente, o setor de frente ali do América. Ou seja, o América ficou sem meio de criação nenhum. Mas tem Rui, mas tem Gerson Magrão, tem Renan Oliveira. Se juntar os 3 em um só, não dá 0,3 atacantes. Os 3 são de baixo nível técnico, mas de força, sabe?
não tem a menor condição, em clubes da Série B rejeitariam esses caras. Então não era, a saída dele deixou um buraco, já era grande, a saída do Serginho deixou um buraco ainda maior. Mas tudo bem. Ah, aí passou a parada da Copa, o Serginho foi embora, o Rafael Lima foi embora também, mas ele não faria tanta diferença, não, porque ele não vinha jogando. Tudo bem, Matheus Ferraz estava caindo em produção, blá blá blá. Tá, mas Rafael Lima também não era o supra-sumo do zagueiro perfeito, né? Ele foi pegar banco justamente porque ele estava caindo de produção lá pela terceira, quarta rodada. O jogo com o Vasco, se não me engano, foi o jogo que ele acabou perdendo a titularidade. Com justiça, diga-se de passagem. Então não é a saída do Rafael Lima que foi determinante para essa queda. A do Serginho foi. E aí nós retomamos a situação do América agora. O que o Ricardo Lubes fez? Ele pegou de cara o Cruzeiro, num clássico. Normal ele colocar 4 volantes. Eu, olhando para esse time assim, colocaria a mão no queixo assim e falaria, é melhor colocar 4 volantes, ou então 3 zagueiros, ou então 4 volantes, 4 zagueiros, porque não tem meia de criação, ficou um vazio. E que adianta você tentar atacar um time se você não tem nem criação? Ainda mais um time do naipe do Cruzeiro, e é um dos melhores elencos do país. Então eu concordei com essa ideia dos 4 volantes no jogo com o Cruzeiro, uma medida emergencial diante da situação tão ruim que estava, sem contratação nenhuma da diretoria, do conselho gestor. Então era isso ou simplesmente tomar uma goleada histórica do Cruzeiro. Então acho que a derrota do Cruzeiro dá-se para entender. O que não deu para entender muito bem ali foram as substituições depois, porque o América perdendo o jogo, precisava de ter substituições que colocassem um time um pouco mais ofensivo, mas o América permaneceu em um jogo completamente inofensivo. O Cruzeiro virou um jogo treino, o América pouco ameaçou o time do Cruzeiro, exceto naquele chute, naquela falha do zagueiro deles, o Dedé lá, e aquele chute do Christian. Tirando isso, o América foi inoperante ali do meio para frente. É normal que isso aconteça, 4 volantes, sem meia, e Rafael Moura tem um poste lá na frente isolado, vai fazer gol como? Só se for contra, uma bola parada, um azar. E esse é o resumo do América hoje. Aí o América foi jogar com o Paraná. O Paraná, esse jogo do Paraná, na verdade, dos 7 jogos pós-Copa, ele é o jogo que você olhava assim e poderia falar, esse dá para a América talvez ganhar lá. É o único também. Porque o Bahia lá vai ser pedreiro, não se engane. Inclusive o Bahia enfiou 4 no Vitória hoje, se eu não me engano. Vou até olhar depois. E os outros todos são times grandes, Palmeiras, Santos, Fluminense. Ou seja, times que a América não somou ponto nenhum, 0. Então, do Paraná precisava ganhar dele. E o Paraná é um time com um elenco bem limitado, com um orçamento menor que o do América, diga-se de passagem. O Paraná tem o menor orçamento de todos, o América e o Ceará são os 2 times ali que estão acima dele. E mesmo assim você olha para o time do Paraná, hoje eles, não sei se foi hoje ou ontem, eles contrataram aquele Michael Soel. Inclusive o presidente do Paraná disse hoje, falando, olha, as contratações não vão parar no Michael Soel, nós também estamos buscando zagueiros, laterais, 3 a 4 nomes pelo menos. Ou seja, o Paraná, o orçamento menor que o do América, está fazendo as apostas, está correndo atrás. E o América, nada. E o conselho gestor, nada. Todos completamente paralisados, imóveis, assistindo tudo passivamente. Eu não vou colocar a culpa toda em cima do Ricardo Lubes, não. Acho que o trabalho dele é um trabalho ruim. Acho que ele passou um mês, não sei, conversando, batendo papo com o jogador, jogando dama, qualquer coisa que ele fez, menos treinar o time. O time hoje não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. É um time que não consegue fazer o básico de domínio de bola. Claro, tem a deficiência técnica, tem, mas também você olha a parte tática do time, é uma piada. Quando o Paraná, eu não estou falando do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, falando do Paraná. 4 volantes, nenhum meia de criação aliás, quem que era o meia? O Marquinhos no meio ali, armando, e o Rafael Moura completamente isolado. Não, tudo bem, eu concordo com a ideia dos 4 volantes contra o Cruzeiro, que é um time grande. Mas contra o Paraná, com todo o respeito ao Paraná Clube, mas não é, o Paraná é candidatíssimo a cair para a Série B.
É o mais candidato dos 20. E aí você me joga com 4 volantes, no único jogo o América poderia ter possibilidade de pontuar com uma vitória? Não, sinceramente, Ricardo Rubens, você está completamente errado. Outra coisa, algumas decisões, por exemplo, de aqueles 4 volantes ali, você não conseguir dar uma oportunidade para o Zé Ricardo. Ah, mas o Zé Ricardo, ele falhou no jogo com o Atlético, semifinal, blá blá. Beleza, mas esses outros volantes que estão aí estão falhando também o tempo todo e não tem revezamento. Se não está dando certo, você tem que começar a trocar. E, sinceramente, Juninho, cara. Não, mas eu vou falar individualmente de cada um aqui. Vamos começar aqui. Pelo menos no gol, o João Ricardo, na última partida, foi terrível. Inclusive, o segundo e terceiro gol foi culpa dele, diretamente dele. Falhas clamorosas. Agora, nesse jogo de hoje, ele salvou a América de tomar a goleada. Não acho ele... Como é que eu vou dizer? Eu acho ele um bom goleiro, ele consegue fazer boas defesas e tal, mas ele também não faz milagre. Foi como em 2016, ele ficou perdido naquele time horroroso que ele tinha. Então, acho que é assim, se não o João Ricardo ele vai fazendo os milagres que dá, as defesas que dá, mas tem limite. Lá no setor, na lateral direito, nós temos dois, é o Aderlan e o Norberto. Se juntar os dois não dá um. São dois laterais muito fracos. O Aderlan é lateral direito, ele é meio campo, ele é goleiro, ele é tudo menos nada, porque ele joga mal em todas as posições que ele atua. Eu vi até outro dia alguém fazer uma piada lá no grupo, há um bom tempo, e jogadores polivalentes, né? Aqueles jogadores que jogam bem em várias posições, atuam e tal. E ele é um jogador policarente, porque ele é carente, ele joga mal em todas as posições que ele atua. Então, não, o Aderlan é muito ruim, cara, é muito fraco. O Norberto também, bem ruinzinho. Ele é um jogador para a Série B mesmo, um quebra-galho para a Série B. E é o nosso lateral direito para a Série A, e não tem ninguém para substituí-los. Na zaga nós temos o Messias, até o Messias caiu de produção, o que é natural. Se o time todo despenca de produção, a zaga vai sobrecarregar. O Messias não faz milagre. Ele também está começando a falhar, nem ele está no mesmo nível que ele estava antes da parada da Copa. Normal. Matheus Ferraz, anormal. Esse ali, pelo amor de Deus, não é jogador profissional da série A. Com todo respeito a ele, mas é um jogador de baixo nível técnico mesmo. Ali para jogar no Londrina, no Londrina, aquele time do Paysandu, aquele time da Série B ali, nem no meio da tabela, sabe? Não é jogador de Série A, tá? E é o que tem para hoje. Rafael Lima foi embora, a diretoria do América foi muito generosa com ele, permitiu que ele fosse embora. Ele poderia ter sido barrado, mas tudo bem. Aí, esse é o menor dos nossos problemas, como eu já disse anteriormente. Tem os outros zagueiros, o Lima e o tal do Ricardo Silva, mas devem ser bem ruins para serem reserva desse tal de Matheus Ferraz, e pelo amor de Deus. Na lateral esquerda temos o Carlinhos e o Giovani. O Carlinhos, ele... Não, os dois são bons quebra-galhos ali, mas nenhum deles são bons laterais. O Giovani, ele até apoia razoavelmente bem, o Carlinhos também, mas os dois descem uma avenida, a marcação deles é terrivelmente ruim. E piorou nos últimos 2 jogos, ambos não conseguiram nem na esquerda nem na direita, não conseguiram apoiar nem marcar, muito ruim o desempenho dos nossos laterais. Como volante, esse volante é a posição que mais está tendo oportunidade ultimamente. Juninho, nossa, um jogador de nível Série C, cara, não tem condições de ele estar jogando a Série A. É um cara esforçado? Bacana, ele é esforçado mesmo, mas só isso, cara, ele é muito esforço. O Leandro Donizete, ele é um cara, hoje ele deu uma declaração falando, meio desabafando, mas nem tanto, falando que nesse time do América falta muita coisa. De fato, ele dá a impressão que ele está meio chateado, até a própria, ele olha para o lado, olha para o outro, vê quem está na lateral e fala, nossa, eu tô lascado aqui, viu? Ele, não que ele seja o volante, mas ele é um volante, ele é o melhor dos volantes que nós temos atualmente, é o mais seguro, não é 100%, ele falha também, mas é o que nós temos para hoje. Ele é rei, no meio daquele monte de perebas ele é rei. Tem também o Christian, né?
Ele é um jogador também, é uma promessa, ainda não está pronto, tem feito bons jogos, fez um gol importante na última partida, mas ele não está pronto ainda. É um jogador que está em formação, então jogar nas costas dele toda essa responsabilidade é complicado. Nós temos também o Wesley e o Zé Ricardo. O Wesley, pelo amor de Deus, foi uma contratação muito mal feita, nunca deveria ter vindo para a América. Nunca. Fraco, fraco, nossa, não consegue dar um passe de 2 metros, cara. Domínio de bola, passe, nada, velho. É muito ruim. E o pessoal falava, não, mas é porque ele tá entrando no jogo. Quando ele vem do banco, é a mesma coisa ele começar atuando. Aí ele começou atuando nos últimos 2 jogos e foi uma tragédia de ruim. Pelo amor de Deus, esse daí vamos parar de criar desculpas para toda vez que o torcedor do América começa a criar desculpas para jogador X ou Y, você pode saber, esse cara vai despencar daqui a pouco. Porque não tem desculpa, tem coisas que são injustificáveis. E esse Wesley é um deles. Zé Ricardo, não sei como ele é reserva desses outros aí. Ou ele é muito ruim, ou alguém está de marcação com ele. No meio ali nós temos o Marquinhos, Gerson Magrão, o Mateuzinho está machucado, o que falta faz o Mateuzinho. E mesmo que o Mateuzinho volte lá para setembro, cara, ele não é salvador da pátria, ele também é jogador em formação, ele vai entrar aos poucos, ele até pegar ritmo, ou seja, não adianta jogar nas costas do garoto a responsabilidade do time inteiro. Tirem isso da cabeça, negócio de falar, Mateuzinho vai voltar, não, cara, ele é menos. Ele é um grande jogador, talvez se torne um grande craque lá na frente, o América negocie ele e tal, estoure, mas para agora, para setembro, quando ele voltar, é um jogador em formação. Não esperem milagre dele. Renan Oliveira, eu não sei o que faz na América, sinceramente, ele nunca deveria ter voltado. É um dos filhos do Whindersson Moreira que ficaram. E outra coisinha, só dando uma adendo. Para quem fala muito do Whindersson Moreira, o Whindersson Moreira, ser pedido para ele sair, aí a culpa é sua. Não, gente, pelo amor de Deus, o Whindersson Moreira também já estava fazendo. Esse time aqui que foi montado com a anuência do Whindersson Moreira. É um técnico, é um bom técnico? Sim. Fez um trabalho espetacular na América? Fez. Mas na Série A ele não estava entendendo o ritmo de jogo. Pois ele é um bom técnico para a Série B. A Série A é outro nível. Agora eu não sei como é que ele vai se dar lá no Bahia, agora ele ganhou hoje, né? Mas vamos com calma. O Whindersson Moreira já estava vindo em queda o trabalho dele. Mesmo se tivesse mantido o Whindersson Moreira hoje, no lugar do Ricardo Lubitsch, se a meta teria ganhado o Cruzeiro do Paraná, sem contratações nenhuma, não teria, gente. Vamos falar a verdade. O problema do América passa principalmente pelo elenco, que não foi reforçado. E também passa, lógico, pelo cargo técnico, mas principalmente pelo elenco. Hoje, se você colocar qualquer técnico dirigindo a América, não vai dar certo, porque o elenco está muito fraco. Renan Oliveira, Gerson Magrão, cara, Marquinhos. Teve um jogo do América, eu não lembro qual foi, em que a torcida do América começou a pedir o Marquinhos. Foi pro São Paulo? Não lembro mais. Marquinhos para salvar o time, cara. Um time que depende do Marquinhos para salvar. Não que ele seja ruim, não que naquela hora ele realmente precisasse entrar para ver se modificava alguma coisa. Mas o Marquinhos não é para salvar nenhum time, né? Muito menos o América. Mas tudo bem. Aí nós vemos o tamanho do buraco, né? Renan Oliveira, Gerson Magrão, como cérebros da equipe, então a nossa equipe não tem cérebro, é uma equipe acéfala. Nós temos lá o Rui também, né? O Rui, e pra mim, Marquinhos e o Rui é tudo a mesma coisa. O Rui, ele pelo menos, ele parece ser um jogador mais esforçado. Ele pelo menos demonstrou mais dedicação nesse jogo lá em Curitiba. Então, pelo menos isso, eu posso falar positivamente dele. Agora, tecnicamente, ele não é um jogador de Série A, é um jogador bem quebra-galho mesmo. O site do América nem atualizou, o Serginho está lá até hoje, né? Eu estou olhando aqui o site do América. Atacantes nós temos 6, se juntar os 6 num só, não dá um anão de 90 centímetros. Não dá, é muito ruim. O primeiro deles, esse aí, eu tenho que fazer uma exceção. O Ademir, ele é um atacante e tem demonstrado corrida muito, mostrado vontade, ele realmente quer
mostrar futebol. Mas ele é um jogador, é a mesma coisa, ele é um jogador em formação, veio da Patrocinense. Estava jogando na Patrocinense e agora está na Série A, jogando com uma das maiores equipes do país. Não é assim que o cara vai, bum, a não ser que ele seja tipo um Richarlison da vida, que aparece uma vez a cada 10 anos. Não é assim, o Ademir ele tem um bom futuro e hoje ele é o melhor atacante do América, menos limitado tecnicamente. O Ailon machucou, não faz a menor diferença, continue lá no DM. Capixaba. O que se passa na cabeça do Ricardo Dubs para colocar Capixaba no final do último jogo com o Cruzeiro, cara? Nossa, e eu já vi presidente da América falar na minha frente que Capixaba no treino arrebentava, um jogador, um erro de treino, igual eles falam. Cara, esse é um jogador muito ruim, velho. Já era ruim no Atlético, aí veio para o América, não sei porquê. Sabe, esse aí é um caso que parece muito com um dedo de empresário, alguém dentro do clube que facilita, não sei, mas alguma coisa tem que explicar isso, porque não tem lógica. Judivan, eu acho que hoje estava no banco. Não, eu também acho ele fraco, mas diante dos outros ele poderia ter entrado, não sei. Luan machucou. Eu não sei nem se é bom ou ruim, porque o Luan, ele é um cara. Ele é esforçado também, ele é um cara dedicado, um cara guerreiro, tá lá lutando, pá, briga. Mas é só, ele também tecnicamente ele é muito fraco. E me perdoem os fãs do Luan, mas ele é fraco tecnicamente. E Rafael Moura, ele, não sei, sabe, como é que eu vou falar? Aquela contusão dele que ele teve lá, aquela entorse pélvica, que eu não sou médico para falar se ele teve entorse, não, mas em seguida ele postou lá no Instagram dele que uma mensagem bem clara que ele queria ir embora. Aí surgiu os boatos na negociação com Vitória, Botafogo, deu errado. Aí ele completou o 7º jogo e teve de ficar aqui. É um daqueles investimentos que deu muito errado, muito errado. Esse daí dá uma tristeza ver ele em campo. E o pior, eu não vou nem culpar ele nesses 2 últimos jogos, não, porque não tem meio de criação, não tem meio, nada, não tem ninguém ali armando jogada, nada. E ele é um jogador que tem característica de ficar parado na área esperando a bola, vai morrer ali, o América joga com 10 praticamente. Porque nessa atual formação tática do Ricardo, o Rafael Moura é peça nula, nem sei o que ele está fazendo ali. Isso aí é uma das coisas que também eu não consigo entender como é que o Ricardo não consegue ver isso, o Drubsky. É uma coisa evidente, mas ele não consegue ver, né? Tudo bem, né? Mas quanto tempo será que ele vai durar? Bom, quais são as soluções para o América? Olha, vou te dizer, a situação está bem complicada. Porque eu olho a tabela do América e até a parada da Copa, não tem nenhum jogo que você possa olhar assim e falar, nossa, esse aí dá para ganhar. Não tem, cara. E esse time do América enfraqueceu muito depois da parada da Copa. Muito. A saída do Cezinho foi um baque muito grande. A gente não percebia tanto, né? Mas foi um baque muito grande. A saída do Anderson Moreira e essas novas táticas do Ricardo Lubes também não ajudaram. Para mim é questão de tempo até o Ricardo Lubes cair. O América, olha, escuta bem, o América vai acumular uma série de jogos sem vencer. Espero que pelo menos tenha empate nesse caminho. E vai demorar para o América voltar a vencer. Ricardo Dubs, que não vai se manter no cargo, dificilmente eu acho que ele vai, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, chegue em contratações, mas eu acho que passa muito, a solução da América passa muito primeiro. Parar de insistir com o Ricardo Dubs, não dá, cara. Volta ele para o cargo de diretor de futebol, vai buscar um técnico mais tarimbado, mais cascudo da Série A. Deveria ter feito isso lá atrás, quando a América estava bem na tabela, 13º colocado, zona da Sul-Americana ali, que aí você chamaria um técnico ali, trairia ele para um projeto bacana tal. Como é que você vai trair um técnico agora para um time na zona do rebaixamento, em queda livre no campeonato, sem contratação nenhuma, com um elenco sofrível desse? E vale o técnico,
para contratação vale também para jogador, porque como é que você vai tentar atrair um jogador de mais renome se o seu time está nessa draga agora? A época de ter contratado um técnico bom e jogadores razoavelmente decentes era em maio, lá antes da parada da Copa, já começar a engatilhar as contratações. Não fez isso nem antes, nem na parada, nem durante a parada, nem depois da parada está fazendo. Está deixando a coisa andar. É uma omissão da diretoria, uma omissão do conselho gestor, é criminoso, não no sentido legal, mas no sentido do sentimento do torcedor do América. O que eles estão fazendo, essa omissão, essa simplesmente cruzar os braços e não fazer nada, sabe, nossa, dói muito ver mais uma vez, usando uma expressão que o próprio Salum adorou usar em 2011, o América está perdendo o trem da história de novo. De novo a América está abrindo mão. Ah, mas o América vai ficar mais saneado financeiramente. Tá, mas que adianta você ficar saneado financeiramente caindo para a Série B? Quando você olha os relatórios do balanço o orçamentário do América, todos os anos que a América jogou a Série B foram déficit de 5 ou 4 milhões de reais. A Série B causa déficit no América. O América só tem superávit quando ele joga a Série A, quando tem as cotas de televisão da Série A. E mais uma vez o América pensa pequeno, acha que é melhor segurar financeiramente, não gastar nada e cair para a Série B. Sabe, fica nessa brincadeirinha de subir e descer. Não pensa grande, é um time que pensa, é uma diretoria, assim como tantas outras, que pensa pequenininho, sabe? Uma visão assim, ó, bem fechadinha, de não vamos ganhar nada, não vamos arriscar nada. Sabe, essa é uma atitude até bem covarde. E é por isso que a América continua nessa gangorra de sobe, desce, e vai continuar pequeno enquanto tiver uma diretoria pequena. Infelizmente, o Marcos Salum é um presidente da Série A, é um presidente que pensa muito pequeno. Ele é um grande presidente da Série B, já mostrou isso. É um grande americano, uma pessoa dedicada na América. Mas para gerir um clube de Série A, ao longo da história, desses 20 anos que eu acompanho a América, assim, mais de perto, é um péssimo presidente. Não consegue gerir, não consegue resultados, toma decisões erradas. Essa decisão do Ricardo Lubes, do técnico, igual eu falei, foi muito equivocada, não foi errada, ela foi muito errada. E a das contratações também, todas falharam, enfim. É triste. Então a solução da América passa, primeiro, mandar o Ricardo Lubes para o cargo de diretor de futebol e trazer alguém mais experiente para o cargo de técnico, urgente, não esperar, igual fez com o português Sérgio Vieira, 10 rodadas, o cara perder 9 jogos em 10 rodadas, para mandar ele embora. O mais engraçado é que quando ele foi mandado embora, eu lembro até hoje dele falando, eu não entendo porque me mandaram embora. O cara perdeu 9 em 10 jogos, mas ele saiu sem entender. Deve ser português mesmo, com todo respeito aos amigos portugueses. Mas tem que trocar de técnico, trazer um técnico mais tarimbado, que conheça a Série A. Isso aí já devia ter feito. Não inventar. O América é um clube pequeno para a Série A e não pode inventar. Vamos fazer o básico. Beleza. O segundo ponto é importante também. Eu falei disso primeiro porque esse dá para fazer rápido. Não depende tanto de outros fatores. É tomar a decisão, mandar o Ricardo Lubes para o cargo de diretor de futebol, acabou. Agora o outro é as contratações. Se o América não contratar, não vai ter Anderson Moreira, não vai ter Ricardo Lubes, não vai ter Guardiola, não vai ter ninguém que dê jeito nesse time. Esse time hoje, ele ficou muito fraco. Esse time da América, hoje, ele é o pior elenco da Série A. Lá, quando virou a parada da Copa, ele ainda estava entre os 15 melhores. Agora ele é o 20º, ele é o pior. O Paraná mostrou isso. Olha, o jogo com o Paraná, o América mal chutou a gol no segundo tempo. Teve 2 ou 3 chances. No finalzinho ele também criou mais algumas jogadas. Mas o goleiro do Paraná não fez defesa nenhuma. O Paraná fez um jogo treino. O América chegou a ficar mais do início do primeiro chute no segundo tempo. Foi lá aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. Foi um chute do Rafael Moura em cima do zagueiro que foi para escanteio. Cara, e é o Paraná. Mais uma vez, todo respeito ao Paraná, mas não é o Grêmio, não era o Corinthians, não era o Cruzeiro, não era o Atlético, não era nenhum desses times não. Era o Paraná, um time até mais pobre que o nosso. Eles dominaram por completo, foi um jogo bem tranquilo para eles.
Só no final, a América meio assim, mas mesmo assim, ó, uma pressão mentirosa, a América não forçou nenhuma defesa, nada do tipo. Ou seja, a América foi dominada pelo Paraná, cara. O que eu achava que era o pior elenco da Série A. Ou seja, se o América não conseguiu nem chutar a gol do pior elenco da Série A, hoje ele tem então o pior elenco da Série A. Talvez ali com o Ceará, mas até o Ceará talvez esteja um nível melhor, porque o Ceará contratou. O Ceará foi no mercado fazer a aposta. Vai dar certo? Não sei. Mas ele foi lá fazer a aposta. E o América não. Por isso eu digo, o América precisa contratar. Agora está mais difícil, lógico, para dar burrada da diretoria, é óbvio, agora está bem mais difícil do que estava antes da Copa. Agora é tentar trocar o pneu do carro com ele em movimento. Por causa da burrice da diretoria, do conselho gestor, da omissão deles, nós agora temos que fazer saídas emergenciais ou assistir o clube cair para a Série B de forma dramática, igual foi em 2016, o América, segundo a 15ª rodada, a torcida do América já sabia que o time tinha caído. Na 15ª rodada da Série A em 2016. Esse ano caminha para a mesma coisa. Sério, olha para o time do América e não tenho expectativa nenhuma dele vencer o Fluminense, o Corinthians. Não tem, cara. Sinceramente, se não contratar, e agora você vai perguntar, contratar quem? Muitos nomes foram ditos durante a parada da Copa. Agora tá difícil, né? Agora pedir uma solução, agora vai ter que se virar e correr atrás. Mas não também fazer o que fez as burradas de 2016, de trazer um Loboa da vida, Nixon, Michael, quem que era o outro? O tal do Cardoso, foi arrumar um zagueiro lá na fronteira entre Azerbaijão e Irã, trouxe pra cá, ficou 2 meses, foi embora, não jogou. Sabe, às vezes cansa, sabe, esse negócio de torcer para a América, porque é sempre as mesmas burradas, são sempre as mesmas pessoas que cometem os mesmos erros. E esse de 2018 vai ficar marcado com o erro da burrada descarada. Era o óbvio ululante, iria dar errado, iria chegar nessa situação. Nossa, era tão claro, era quase matemático, era uma ciência quase exata. Vai dar errado, você quer seguir em frente? A diretoria foi lá e clicou sim. Agora o América vai ter que correr atrás de contratação, porque se não contratar, para mim já está rebaixado. Não tem salvação esse time se não contratar. Trocar o técnico são as duas coisas que tem que fazer com urgência para poder melhorar esse time. Não é fácil, não é fácil. A torcida também tem saído do seu papel passivo também. Ela tem que ser um pouco. Eu vejo, nós temos que ser otimistas. Lá na parada da Copa, muita gente falando isso. Nós temos que ser otimistas. Beleza. Ser otimista é importante, para você manter o ânimo, o clima e tal. O próprio Ricardo Gomes deve ter terminado o jogo hoje com o Paraná, jogo horroroso, e falado, gente, vocês jogaram bem, na próxima a gente ganha e tal. Mas otimismo sem atitude, otimismo sem proatividade, é vazio, cara, é nulo. Você não vai ter resultado nenhum. Sabe? Você também tem que ter um pouco de realidade na sua vida, porque senão você vai ficar alienado. Vamos ganhar, vamos acreditar, vamos torcer. Tá, beleza, nós vamos torcer, o Inter, vamos torcer para ganhar. Mas se não tiver atitude, proatividade por parte da diretoria, sair desse estado de coma, de lerdeza, de letargia que eles estão, o América não vai ficar na Série A, isso é óbvio. O América vai cair como lanterna ainda. Então é preciso ter proatividade. A torcida do América também tem que passar a cobrar mais dos seus dirigentes. É uma torcida que reclama muito, mas não cobra. Eu já participei de vários protestos do América em 2013, 2016, 2017, não, 2017 não, 2016, já fiz reunião com o presidente, já fiz reunião com o Salum, o Alencar na época, eu já estou calejado disso. Eu acho que o torcedor do América tem que ter um pouco mais de engajamento também. Parar com esse negócio de achar que só vamos torcer e vai dar certo. Não, cara. Se você não cobrar, seu time está fazendo errado. Seu time está tomando decisões erradas. Você vai ficar torcendo. Vamos acordar um pouquinho também. Vamos ser um pouquinho realistas. E já passou da hora. Já era para a torcida do América ter caído em si lá antes da parada da Copa. E começaram a cobrar contratações. Não, ficou todo mundo parado. Em um estado letárgico. Então, uma pequena responsabilidade de tudo isso também é da torcida. Não vou falar mais porque... Coitado dessa torcida do América também, né? Vou te falar, viu? Esse torcedor do América passa também
E é isso, eu queria falar para vocês nesse primeiro vídeo. Foi uma mistura de desabafo, ficou até mais grande, os outros vão ser menores. Não pretendo ser o dono da verdade. Inclusive vocês vão expondo as opiniões, o que vocês discordaram de mim, vocês podem colocar aí também, eu vou lendo, vou absorvendo para mim, para eu também me aprimorar e melhorar, para mudar de opinião também. Nós estamos aqui, eu estou aqui para ajudar a construir opiniões. E não simplesmente dar uma coisa pronta para vocês e vocês engolirem. Não, vocês podem me rebater, dizer, olha, eu não concordei com isso. Beleza, tá tranquilo, tá de boa. Vamos sobreviver todos compartilhando ideias e construindo algo melhor para o América. Indo mais a isso, saudações ao Viverdes a todos e vamos esperar que com o Inter o América melhore um pouco mais.